Campinas. A friaca de ontem ainda ficou na memória, viu, Felipe Pereira? Né, a madrugada, principalmente, a manhã mais fria do ano, pelo menos até agora, né? Geou em várias cidades. Pois é. Essa geada, gente, apesar da gente estar aqui falando, a gente se divertiu, muitos ouvintes mandaram mensagem ali pegando, né? Tirando o gelo do carro, tal, vendo a grama mais branquinha, só que a geada, ela representa uma preocupação muito grande para os produtores rurais. Quem trabalha com hortaliças já percebeu as perdas. Quem tá no ramo da fruticultura também precisa esperar mais alguns dias aí para calcular o prejuízo. São os ônus e os bônus, né, do impacto da geada. E até entre essas imagens que a gente recebeu ontem, tinha de valinhos, né, de produtores que ainda estão fazendo o levantamento dos prejuízos de produção ali de goiaba, principalmente, né, Felipe? Tem o nosso ouvinte Domingos também que mandou ontem durante praticamente todo o dia, né, contabilizando aí as perdas em hortaliças, também em alguns vegetais, berinjela, principalmente a berinjela, né? Ele mora em Elias Fausto. Elias Fausto teve temperaturas abaixo de 0 ontem. E até aqueles produtores que já estavam mais precavidos, né, que colocaram uma proteção também pro fruto ali em crescimento, também garantiram aí que vai ter prejuízo. E para a gente entender um pouco melhor, né, desse impacto, a gente conversa com a Ludmila Bardim Camparoto, que é a agrometeorologista da Rural Clima, conectada aqui com a gente. Bom dia para você, Ludmila. Bom dia, Sandra. Bom dia a todos. Bom dia. Ludmila, diante até dos relatos, né, que a gente recebe aí dos produtores, né, a gente esperava, assim, né, esse frio mais intenso, mas não da forma que foi. E eu queria entender exatamente, né, o impacto disso para algumas culturas aqui da nossa região e o que isso pode provocar, se leva algum tempo ainda mesmo para fazer esse cálculo dos danos. Sandra, exatamente. Nós tivemos uma massa de ar polar, né, bastante intensa, que avançou por grande parte da região centro-sul do Brasil, né. A gente não via temperaturas baixas assim, pelo menos nos últimos 4 anos. E que realmente provocou geadas mais amplas, né, desde o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, só, né, para a gente criar um cenário. Por lá a gente não tem tantos problemas, né, estamos com lavouras de inverno sendo semeadas e nada que possa trazer algum problema por lá. Mas, conforme a gente caminha do norte do Paraná, no sentido, né, ao estado de São Paulo, nós temos milho, nós temos cevada, além de hortaliças, né, essa parte de HF sofreu muito, né, principalmente na região de Campinas. Paulínia, por exemplo, grande produtora, né, de alface, de berinjela, de abobrinha, né, teve danos que realmente devem ser mais irreversíveis devido a esse frio um pouco mais intenso. Cana-de-açúcar também sofreu na região, desde áreas ainda em rebrota, canas em desenvolvimento, né? Essas áreas tiveram realmente registro de geadas e até no norte do estado de São Paulo, sul ali de Minas Gerais, com temperaturas abaixo de 1 grau. Então, essas temperaturas mínimas, mesmo que baixas, se não são negativas, principalmente para a cana-de-açúcar, a gente não vê nenhum problema em termos de produtividade ou morte da planta, porque ela não atinge, né, a gema apical que a gente fala. Mas ela influi na produção de açúcar, né, diminuição do ATR. Então, essas lavouras, né, afetadas por essa temperatura mais baixa, vai produzir menos açúcar. Tá? E principalmente em relação aqui à nossa região, essas áreas de hortaliça, né, de legumes, a gente tem uma morte da planta. Por quê? Né? Ela congela, ela é mais suculenta, então a água dentro da planta congela e ela, né, estoura, provoca a morte da planta. Isso vai sim, né, trazer reflexos à produção desses próximos dias. Porque diferente do milho, né, que foi plantado, né, alguns meses atrás, muitas lavouras já fora de risco, né, porque já atingiu uma fase fenológica que mesmo com esse frio não tem uma influência muito grande nas lavouras. Essa parte, principalmente de HF, é toda semana, né?
planta, colhe, planta, colhe. Então, realmente, essas plantas que estavam ali expostas a céu aberto sofreram danos na nossa região, que a princípio são mais irreversíveis, né? Agora, em relação às frutas, né? Porque nós também estamos nesse cinturão de produção. Essa Exato. baixa temperatura também traz consequências. Exatamente, porque se a gente pensar nas flores, né, que estão ali nessa parte mais de floração, a gente tem esse frio intenso que causa o abortamento mesmo dessas flores, né? E vai influenciar, então, na produtividade lá na frente, já que essa flor, né, falando de uma maneira mais genérica, ela realmente ela morre e então você não tem o fruto se formando ali, né? Uhum. Agora, pensando em flor mesmo, né, Olambra ali, a maioria acaba sendo em estufa, né, e acaba tendo essa Exatamente. proteção, né? Para proteger. Exatamente, Sandra. Em Olambra, a gente teve temperaturas de 2 graus na madrugada do dia 25 e 2,7 na madrugada do dia 26. Mas realmente, essa cobertura, né, pelo fato de ser estufa, acaba protegendo as plantas. Muitos produtores de hortaliças, eles colocam aquele TNT, né, para fazer essa proteção realmente de hortaliças, né? Mas muitas vezes não acontece em todas as áreas, né? Então, a gente observa esses danos aí. E essa massa de ar polar, Sandra, ela foi um pouco subestimada, eu falo, né? A gente tinha essa previsão de geadas amplas, mas muitas vezes, como faz muito tempo que a gente não via esse frio intenso, muitas vezes a gente fala, nossa, mas será que vai vir realmente esse frio, né? E acabou acontecendo. E sabe que um fato interessante, Sandra, por mais que a gente observe uma tendência de elevação das temperaturas nos últimos anos, esses eventos extremos, eles não estão descartados. Então, não é porque a gente fala que as temperaturas estão subindo, que na média, né, elas estão mais elevadas, que a gente não vai ter um evento extremo como a geada. Né? E pelo contrário, eu falo que esses eventos extremos, muitas vezes, eles acabam sendo até mais fortes, né? Eles demora para ter uma geada, mas quando ela vem de maneira mais intensa e mais ampla. Ontem a gente mesmo falava aqui, né, que mesmo com esses alertas, nós aqui, né, os mais leigos aí que não tem aí uma atividade relacionada exatamente ao clima, não esperava que fosse tão frio. Agora, os produtores precisam realmente ter esse monitoramento mais rigoroso, né? Porque podem ser perdas aí das lavouras inteiras, né? Ou parte delas. Exatamente. Nós estamos num ano que as chances para avanços de massas de ar polar mais intensa existe. Né? Nós temos sempre as frentes frias mais voltadas para a região sul do Brasil, mas com possibilidade de que sempre na retaguarda dessas frentes frias avance uma massa de ar polar um pouco mais intensa e dependendo da magnitude, ela pode sim atingir as áreas mais centrais, região sudeste do Brasil, né, mais algumas vezes ainda durante esse próximo inverno. Né? Agora o sul, especificamente, tem sofrido também com bastante chuva, né? E existe aquele medo de comprometer algumas culturas. Você falou aí do milho, mas a gente lembra do arroz. Para saber se isso pode gerar depois um impacto, inclusive, para os consumidores. Isso mexe muito com o preço, né, Sandra? Mas o grande ponto agora para o sul está sendo, bom, primeiro, colheitas, né? Se a gente pega o Paraná, que está sofrendo com muita chuva também, colheita de feijão, colheita do milho, isso pode impactar depois o preço, né? E no sul, ali falando em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, muita chuva tem impedido o avanço do plantio do trigo, né? E nós temos muita chuva prevista por lá nesse próximo final de semana. A gente tem um ciclone que deve se formar na região mais litorânea, ali do Rio Grande do Sul, entre o sábado e o domingo, e há um corredor de chuvas previsto para essa faixa mais norte do Rio Grande do Sul, áreas de Santa Catarina, com possibilidade de chuvas muito intensas, o que pode trazer novamente alguns transtornos para a parte urbana por lá, mas que impede o avanço dos trabalhos no campo. Então, o plantio do trigo vai atrasando, né? Vai ser plantado, olha, a gente vai ter uma condição na segunda semana de julho, que diminui as chuvas e as temperaturas ficam um pouquinho mais altas, mas não é uma falta de chuvas. Então, realmente, né, isso vai trazendo um atraso
na semeadura por lá. Isso pode, lá na frente, claro, a gente está muito longe, tem todo o ciclo ainda, mas acaba às vezes refletindo em preços depois, né? Uhum. E é um atraso, né? Porque eles querem a chuva para iniciar o plantio ali, mas em excesso também acaba prejudicando, né, Ludmila? Você falou do milho e me fez lembrar aqui, ontem a reportagem da CBN esteve no Ceasa e existe aí uma preocupação, né, dos produtores, inclusive, aí dos consumidores também, em relação ao preço do milho. Estão considerando um preço alto e tem a ver, então, com essa interferência na produtividade? Sandra, na verdade, se a gente pensar em estoques, né, eles não estão tão altos, apesar de uma produtividade alta, que a gente tem uma previsão de uma safra muito boa esse ano, né, acima dos 104, 105 milhões de toneladas, né, mas os estoques baixos. Mas, assim, a região central do Brasil deve seguir com colheitas sem maiores problemas. Agora, realmente, o Paraná vai sentir um pouco essa colheita do milho, viu, Sandra? Eu acho que eles vão patinar um pouquinho ainda nesses próximos dias. E tem várias lavouras já aptas, né, para serem colhidas. Então, essas chuvas atrapalham um pouco. Então, isso pode refletir, sim, em preço, mas muito mais momentâneo, devido, né, esse movimento do mercado. Então, assim, muitas vezes eu não falo em quebra de produtividade, mas essas oscilações climáticas ou meteorológicas, né, desse tempo no dia a dia, pode mexer com o mercado. Então, os produtores ficam muito atentos a isso, né? Uhum. Muitas vezes agora, né, com essa previsão, às vezes o milho tem uma alta, soja tem uma baixa. Então, o cenário climático mexe muito com o mercado, né? Nesse dia a dia. Mas, a princípio, não que a gente vai ter uma quebra de produtividade aí no país. Uhum. Tem também a questão do próprio período, né, de um consumo maior também, diante aí das festas juninas, né, e aí o produtor, né, também quer ter uma margem de lucro. Exatamente. Ludmila Abadim Camparoto, agrometeorologista, muito obrigada pela atenção aqui com a CBN. Imagina, Sandra, até a próxima. Até. Tchau, tchau. Até. 10 horas e 24 minutos. A gente continua ainda no tema